Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, que fala assim: Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. O que Salomão quer dizer com esse versículo aqui? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui ele está falando sobre o dinheiro, ou seja, quanto mais uma pessoa busca por dinheiro, mais rica ela quer ficar, mais e mais e mais ela quer fazer tudo, correto? Mas o que é o dinheiro em si? O dinheiro é um bem necessário que precisamos, no mundo de hoje, obter para a gente vir adquirir situações, lugares, fatos, produtos, para a gente poder sobreviver. Ou seja, o dinheiro é um bem necessário que nós precisamos ter na nossa vida. Qual é o momento que o dinheiro começa a se tornar algo ruim na nossa vida? Quando a gente prioriza ele. Entende? E é isso aqui que Deus quer que a gente aprenda hoje. Muitas pessoas aqui têm por entendimento que quanto mais você colocar como objetivo na sua vida, que quanto mais você querer buscar profissionalmente, crescer profissionalmente, consequentemente, maior status você vai ter, mais dinheiro você vai ter e mais você vai querer, porque é do ser humano. O ser humano, quanto mais ele tem algo que o satisfaça, ele quer ter mais algo daquilo ali. Então ele vai correr atrás para poder ter mais. Só que existe um porém no meio do caminho, ok? O dinheiro é algo bom, a partir do momento que você saiba administrá-lo. Quando você começa a priorizar o dinheiro na sua vida, ele se torna uma escravidão para você. Porque você se torna uma pessoa escrava do dinheiro. Por quê? Quando a gente se torna uma pessoa escrava do dinheiro, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais e mais e mais e mais e mais. Então a gente começa a fazer coisas que não são para fazer, para obter mais dinheiro. A gente começa a lidar com pessoas que não é para lidar, para poder ter mais dinheiro. E a gente começa a participar de situações que não é para a gente fazer, para a gente participar, para poder ter mais dinheiro. Entende? Então, o excesso do dinheiro, o excesso de você priorizar o dinheiro, traz para você uma escravidão. A gente precisa ter por entendimento que o dinheiro é a consequência do nosso trabalho. É o resultado do nosso trabalho. Então, quanto mais você trabalhar, mais você tem. Porém, se você começar a priorizar muito o seu trabalho em prol do dinheiro, você está entrando num cativeiro sem perceber, está endeusando uma entidade. Porque o excesso é um endeusamento, é uma veneração, é uma idolatria. Entende? Então, quando você coloca trabalho e dinheiro como prioridade na sua vida, você está endeusando a entidade chamada Mamon. É uma entidade. Ou seja, é um demônio. Você está se permitindo gerar dentro de você cobiça. E cada vez mais que você está gerando isso dentro de você, porque cada vez mais você está se dedicando mais ao dinheiro, porque não é mais o trabalho em si, é ao dinheiro que você quer, porque o seu objetivo final é estar no topo, o seu objetivo final, você entende por entendimento, que quanto mais dinheiro você tiver, mais poderoso você é, porque o dinheiro nos traz essa satisfação momentânea. Entende? E sem você perceber, você está adentrando numa situação que está te escravizando. Deus não é contra o dinheiro. Deus é a favor do dinheiro. Deus é contra o excesso. Entende? Então, quando você começar a priorizar, a ter mais dinheiro na sua vida, você está colocando essa prioridade no lugar de Deus. Deus precisa ser a sua prioridade.
A nossa prioridade precisa ser Deus. Ele acrescenta na nossa vida. Ele coloca, ele faz conforme a vontade dele. Mas a partir do momento que você prioriza algo que não seja Deus, você está idolatrando aquele algo. Idolatria é pecado. Ou seja, você está gerando dentro de você uma idolatria por algo que não é para ser idolatrado. Você está colocando na sua vida uma prioridade que não é para ser prioridade. E você está bagunçando toda a sua vida. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência quando a gente prioriza algo que não é Deus? A gente definha. A gente entra no fundo do poço. A gente entra num cativeiro sem perceber. Entende? Deus não tem cativeiros para você. Deus não tem prisões para você. Deus quer que você seja livre. Deus quer que você seja liberto. Só que você precisa lutar contra essa sua vaidade, ok? Porque isso se torna uma vaidade para você. Você precisa lutar contra essa vaidade, recomeçar a renunciar a essa vaidade e querer e permitir que Deus trabalhe em você de dentro para fora para ver cura e libertação em ti. Você não tem que ser escravo do dinheiro. Você precisa usar o dinheiro de uma forma saudável. O dinheiro é para nos trazer conforto. Qualquer coisa além disso se torna excesso. Excesso se torna pecado. E pecado te afasta de Deus. Entende? Então é necessário que você comece a priorizar mais o Senhor na sua vida, buscando a Ele em espírito e verdade, para você viver os planos do Senhor para ti. E para Ele libertar você desse cativeiro que você se encontra hoje. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas todos os dias Deus está nos ensinando algo. E todos os dias praticamente é falado de cativeiro. A gente precisa ter por entendimento que a oposição, eles trabalham com cativeiros, que são cativeiros emocionais. Então, dentro de nós, existe, se a gente não for transformado pelo Espírito Santo, existe vários milhares de cativeiros. Não é um cativeiro só que predomina dentro de nós, são vários. Então, são várias áreas da sua vida que precisam ser libertas, que precisam ser curadas, e só vai acontecer mediante um posicionamento seu de querer ser liberto, curado por Deus. Se você não permitir que Deus transforme você de dentro para fora, você vai ter inúmeros cativeiros dentro de você, a qual você está preso. E a sua vida vai ser uma escravidão eterna, que você não está se dando conta disso, porque você está achando que tudo é normal. Porque o mundo faz a gente achar que tudo é normal. Mas na verdade são cativeiros. Deus quer te libertar do cativeiro que você se encontra. Só que para isso você precisa permitir. Você precisa deixar, você precisa querer. Você precisa perseverar na fé, acreditando que Deus está curando e libertando você. Não esmorecer. Entende? Não ter recaídas. Entende? Então é necessário que você se posicione para você querer vir a ser liberto por Deus. Algo que a gente precisa ter por entendimento. A nossa prioridade precisa ser Deus. Precisa ser Jesus e o Espírito Santo. A gente não pode se basear no nosso próprio entendimento. Porque quando nós nos baseamos no nosso próprio entendimento, o que acontece conosco? A gente peca. É fato. A gente peca. E eu não estou falando aqui somente para as pessoas que aceitaram Jesus, não. São todas. A gente peca. Inclusive você que aceitou Jesus e acha que é o suficiente. Não, você precisa ter relacionamento com Deus. Todos nós precisamos de relacionamento com Deus. Para a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida, para a gente viver a promessa, para a gente viver o milagre, para a gente viver a eternidade com Deus, precisamos ser transformados. E essa transformação só acontece mediante o processo.
E o processo é relacionamento com Deus. Entende? Então, para você chegar na eternidade, para você chegar e viver os planos do Senhor para a sua vida, é necessário que você busque ter relacionamento com Ele. Senão, você vai viver uma religiosidade. E a religiosidade é pecado. Deus abomina pessoas religiosas. E são pessoas que sabem a teoria inteira, mas não praticam nada. Entende, gente? Então não se engane. Quando você começa a ter entendimento espiritual, você começa a ver como o plano espiritual funciona. Tanto na parte de Deus como na parte do inferno. O inferno é sutil. Ele nunca vai se apresentar para você da forma que ele é de verdade. Porque se ele se apresentar da forma que ele é, você repele, você sai correndo. Porque eles são grotescos. Não é nem feio. Feio é bonito deles. Eles são grotescos. Entende? Então, o que ele faz? Ele mostra para você oportunidades, pequenas oportunidades, que aos nossos olhos não faz diferença nenhuma. Porém, sem a gente perceber, fazendo uma constância em cima daquilo que não faz diferença nenhuma, aquela constância se torna um montante. E esse montante faz uma diferença enorme na nossa vida. Então, você não deve começar. Porque a partir que você começa, você não para. É igual vício. O vício, a gente não deve nem botar a mão, nem ter a ideia de experimentar. Porque a partir do momento que a gente experimenta o vício, a gente dá continuidade àquilo ali. Eu tô falando a gente de um modo geral, ok? Então você tem que falar não na primeira oportunidade que você tiver. E o dinheiro é a mesma coisa. Então todo o excesso que você traz para sua vida, existe sim um demônio por trás. E do dinheiro é Manon. É mamon. É mamon, que é uma entidade que gera dentro de nós cobiça. O que é cobiça? Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer, mais a gente faz e mais longe de Deus a gente está. Porque o pecado nos cega. Então o pecado faz a gente se afastar de Deus. Deus continua do nosso lado. Porém, quando a gente começa a pecar, as escamas são colocadas nos nossos olhos. O que isso quer dizer? É para você não enxergar a podridão que você está entrando. Porque quando Deus arranca as escamas dos nossos olhos, a gente consegue enxergar a lama que a gente estava. Então o diabo faz justamente o contrário. Ele coloca as escamas para você não enxergar. É como se ele colocasse uma viseira no seu olho, para você não enxergar para onde você está indo. E o que você está fazendo, o cativeiro que você está entrando, a prisão que você está indo. Entende? Deus não tem prisões, Deus não tem cativeiro, Deus tem liberdade para você. Então priorize ao Senhor e tudo lhe será acrescentado. Não seja você uma pessoa que faça tudo por dinheiro. Porque isso também é uma prostituição. Ok? Você fazer tudo por dinheiro, independente da área que você trabalhe, é uma prostituição. Então, existe o pecado da cobiça, existe o pecado da prostituição e existe o pecado da luxúria. Então, não se engane. Todo excesso esconde uma falta. Ok? Então, comece a ver dentro de você qual é o excesso que você está tendo e qual é a falta que está te faltando. E procure essa falta no Senhor, porque somente Jesus preenche a gente de toda a falta que nós temos. Então, leia a palavra, faça oração, tenha uma vida e relacionamento com Deus, para o seu excesso, para a sua falta, não gerar um excesso e você vem procurar em coisas erradas. Mas sim, você vem procurar na fonte, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, para preencher a sua vida, para você continuar nos caminhos do Senhor, ou vir para os caminhos do Senhor, para você vir viver os planos de Deus para ti e as promessas e os milagres que Ele tem para ti. Porque está tudo pronto te esperando, só esperando você estar pronto para poder você viver. Então só depende de você se posicionar para poder querer viver os planos de Deus para você. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.